Vamos estudar hoje sobre a graça de Deus. Eu vou contar para os irmãos que uma velha história de uma senhora. Ela passava algumas necessidades e ela contou essa necessidade para o seu pastor. Ela passava algumas necessidades financeiras e o pastor resolveu ajudar aquela senhora. A senhora explicou que passava muito, estava na igreja, mas tinha muitos problemas financeiros, não conseguia pagar tudo. E o pastor chegou lá para ajudar a senhora. Ele foi fazer uma visita pastoral. Bateu a porta da casa da senhora, ele batia a porta e ninguém abria a porta. E o pastor, achando que não tinha ninguém, o pastor voltou. O pastor disse: eu vou para a igreja, não tem ninguém. Quando ele chegou para a igreja, ele encontrou a senhora. Depois de um tempo, ele disse: olha, eu fui para sua casa, eu bati a porta, mas ninguém abriu. Acho que não tinha ninguém. A senhora perguntou: qual horário o pastor foi para a igreja? Foi para minha casa. A senhora disse: eu fui para sua casa. Ele disse: 1 hora, volta de 1 hora. Ela disse: ô pastor, me perdoa, eu estava em casa, mas eu não abri porque eu pensei que fosse o dono da casa que enviou alguém para cobrar o aluguel da casa. Para muitos está mais claro, né, do que isso significa. Ela com medo, ela disse: eu não abri porque eu tinha medo, ela fugiu. Então eu venho da parte de Deus hoje, meus irmãos, falar para vocês que eu não vim cobrar nada para vocês, mas vim falar que a dívida que vocês tinham com Deus foi paga na cruz por Cristo. O Senhor me enviou para falar com vocês sobre a graça e que vocês não precisam temer absolutamente nada, como aquela mulher fez. Precisou fugir. Não, as novas que a gente tem é de muita alegria. O apóstolo Paulo, na carta de Efésios, se vocês puderem me acompanhar, no capítulo número 2 de Efésios capítulo 2, no verso número 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Bem, irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Ele disse: isso não vem de vós, isso não vem das obras, não vem do que vocês fazem para Deus. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer justamente aquilo que está escrito, que vocês são salvos pela graça de Deus. Esse é aquele texto que não precisa de explicação, mas por causa da cegueira do nosso coração e dureza, a gente precisa explicar esse texto. Primeiro é que o apóstolo diz: pela graça vocês são salvos. Ele não diz que pela graça de Deus vocês serão salvos no futuro. Então, ele diz: olha, vocês são salvos hoje. Vocês são salvos agora. O texto não diz que pela graça de Deus vocês podem ser salvos. O texto mostra que a salvação é algo do presente. Vocês são salvos. Algo do presente. Muitos acreditam que serão salvos no futuro, se fizerem boas obras, se dedicarem em santidade, e Deus lhes salvará, mas lhes salvará no futuro, em recompensa da santidade que eles tiveram, ou das boas obras que eles fizeram. Outros acreditam que eles serão salvos por Deus se fizerem muitos sacrifícios para Deus. Mas essa ideia é contra o texto que nós lemos. O texto não fala que a salvação é algo do futuro, nem fala que é recompensa aquilo que fizemos no presente. Ele diz que a salvação é totalmente pela graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus para nós. É o que Deus dá para nós que nós não merecemos. Então, antes de falar sobre essa doutrina, eu quero falar o que não é a graça de Deus. Antes de eu começar o meu sermão, eu quero explicar o que não é a graça de Deus. Conforme eu disse, que nós vivemos numa geração que alimenta a ideia mundana de que serão aceitos por Deus por meio de sacrifícios. O único sacrifício que agrada a Deus, que é um meio para a salvação do homem, é o sacrifício de Cristo na cruz. O escritor aos Hebreus diz isso no capítulo 9, no verso 26, e Paulo diz isso no livro de Efésios 5, no verso 2. Outros acham que precisam conquistar essa salvação por meio das suas boas obras.
Se a salvação é por meio de uma conquista de boas obras, então já não é mais graça. Se a salvação é resultado do bem que nós fazemos, então já não é mais graça. Não é resultado da graça de Deus, mas das obras dos homens, ou da conquista do homem. É como se eles dissessem assim, olha, nós precisamos fazer uma coisa boa para que Deus possa exercer bondade para conosco. Como se a bondade de Deus fosse dependente daquilo que nós fazemos para Ele. Eles, de uma forma indireta, insultam a Deus. Eles dizem que Deus é como nós. Para alguém fazer algo de bom para nós, nós precisamos fazer algo de bom para eles. Essa é a vida. Mas o salmista diz que tu achas que eu sou como você? Deus perguntando para nós, Deus não é como nós. Então, em ser bom ou exercer bondade em Deus, não é uma atitude, mas é algo que faz parte do seu ser, algo da sua essência. A Bíblia diz que Deus é bom. Então, se o homem precisasse fazer boas obras para ser salvo, ele tinha que fazer obras infinitas, porque Deus é infinito. Só por obras infinitas podemos satisfazer um Deus infinito, coisa que o homem não é. O homem não é infinito. O homem é finito, ele tem uma limitação. E os homens que acham que podem ser salvos pelas boas obras, o nosso conceito mundano, eles acham que podem fazer algo de bom. Mas a Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo 66, no verso 4, do verso 6, diz que todos nós estamos na mesma condição de impuro. Toda a nossa justiça são como trapos imundos. Todas as nossas boas obras, nossas melhores obras, são coisas imundas aos olhos de Deus, contaminadas com o pecado. E agora imagina, se as nossas boas obras são assim, imagina as más. É muita maldade. Então, E outros acreditam, irmãos. Eu estou muito feliz em partilhar isso com vocês, sério. A semana foi cansativa, né? A gente levou muitas cajadadas durante essa semana, né? Mas Deus é bom, irmãos. Ele nos deu a oportunidade de falar sobre essa graça dele. Então, ainda existe outra classe de pessoas que eles se dedicam muito para fazer boas obras. Falam como se Deus tivesse obrigação de lhes salvar porque fizeram boas obras. Ele fala assim, olha, eu preciso fazer boas obras para ser aceito por Deus. Eu preciso fazer aquilo que Deus ordena. Mas no livro de Lucas 17, no verso 10, diz assim, olha, depois de você ter feito tudo de bom, você deve se considerar apenas como um servo inútil, porque você não fez mais do que a sua obrigação. Fazer boas obras não é uma condição para o homem ser salvo. O homem pode ficar a vida inteira fazendo boas obras, mas Deus não prometeu que podia salvar ele por causa disso. Deus não tinha obrigação de salvar nenhum ser humano por causa das obras boas que ele faz. Nenhum. Em nenhuma parte da Bíblia Deus promete isso. Porque a salvação é pela graça de Deus. Outros dizem assim, olha, eu acredito que a salvação é pela graça de Deus. Mas também acredito que para merecer essa graça eu preciso dar o primeiro passo, preciso fazer alguma coisa. Preciso conquistar Deus de alguma maneira. Então já não é mais graça também. Se o primeiro passo é dado por você, já não é graça. E se Deus te dá algo porque o primeiro passo foi de você, Ele está dando apenas uma recompensa a você, e não graça, que é contra o nosso texto. Então, ele fala, olha, eu sei que é da graça, mas eu preciso. Eu já contei esse exemplo para os irmãos, mas eu vou repetir. Vamos supor que existe uma mulher que tem uma loja. Aí tem uma senhora que chega na loja e faz um monte de dívida. Ele diz assim, olha, eu tenho meu esposo doente, ele está desempregado e doente. Eu fiz muita dívida com a senhora e sei que não vou conseguir pagar essa dívida. Então eu peço encarecidamente, perdoa essa dívida que eu tenho. E eu prometo que nas próximas vezes que eu chegar aqui na loja, não vou pegar nada em dívida, eu vou pagar. Eu prometo isso, eu preciso que a senhora confie em mim. Então vocês pensam isso, né? Ela promete que vai pagar as contas do presente e pedindo para a dona da loja perdoar a dívida que ela fez no passado. Mas ela pagando aquela dívida, ela pagando o que ela compra no presente, ela está fazendo a sua obrigação. Mas ela tem que pagar a dívida que ela fez no passado. Isso é que nós fazemos. Quando falamos assim, olha, eu sei que Deus
salva pela graça. Mas eu preciso fazer boas obras no presente para recompor as mais obras que eu fiz no passado. Para Deus me salvar. Isso é o que os homens fazem, né? Mas e a dívida do passado? Quem vai pagar? Aquela mulher, a dona da loja, vai ficar em prejuízo se ninguém pagar a dívida do passado. Vocês concordam com isso? Quem vai pagar? Alguém tem que pagar aquela dívida. Então, e quando nós falamos que Deus salva o homem pelo favor imerecido, vamos a falar que quando Ele salva o homem, Ele esquece a dívida do passado, o que a pessoa vai fazer no presente e no futuro. Não é condicionado com aquilo que a pessoa faz, mas pela graça de Deus. Quando falamos que Deus salva os homens pela graça, estamos a falar que não estamos a dizer apenas que Deus salva os homens das más obras. Estamos a dizer que Deus salva os homens a ter aquelas obras que eles consideram boas aos seus próprios olhos, ao ponto de olharem aquilo e achar que é um meio de salvação. Toda obra que o ser humano olha como um meio de salvação é uma obra má. Toda obra que o ser humano deposita a esperança que não é obra de Cristo é uma obra má. Toda esperança, toda fé depositada em uma obra que não seja na obra de Cristo é uma obra totalmente pecaminosa. Então, e outros, eles acham que as boas obras é uma indulgência da parte de Deus. Que eu fiz boas obras e Deus agora tem a obrigação de me salvar. Até os outros, quando vão orar, eles fazem isso como reivindicação, né? Eu fiz, Senhor, eu fiz. O que está acontecendo comigo se eu fiz isso? E quando nós fizemos isso, nós insultamos o caráter de Deus gracioso. Insultamos a bondade de Deus. A Bíblia diz que não há nada de bom no homem. O homem não pode fazer nada de bom. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, ele diz assim: porque todos pecaram e todos estão afastados da graça, destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos. O apóstolo Paulo diz: a fé, a salvação, a graça não vem de vós. Não vem das vossas obras do presente. Não vem das obras que fizeram no passado. E nem tampouco daquelas que vocês irão fazer no futuro. É graça. A fé que vocês têm não vem de vós. É dom de Deus. A salvação nos é dada, não nos é conquistada. Nós não conquistamos a salvação. Ela nos foi dada de graça. Então, a salvação, nós não ganhamos a salvação como se fosse uma conquista. Não, é tudo graça, é graça. Do início ao fim é graça. E outros acham que Deus lhes ofereceu graça porque eles se arrependeram. Olha, o meu arrependimento, ele é o primeiro passo para receber a graça de Deus. Talvez já não é graça nesse caso. Porque a graça de Deus é que leva os homens ao arrependimento. Não é o arrependimento que atrai a graça. O primeiro passo sempre é da graça de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 2, no verso 4, ele diz assim: a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. A graça de Deus. O primeiro passo sempre é dado por Deus. O primeiro passo, o segundo, o terceiro e o último é dado por Deus. É esse arrependimento que nós temos. A graça não chega na vida do homem. Ele faz como é que posso falar? Uma pergunta. Você quer ou não? A graça chega e tira o homem do inferno. Ele leva para um local onde ele nunca quis ir. Para Deus. A graça faz isso de uma forma irresistível. A lei nos dá o conhecimento do inferno e do pecado. Mas a graça vem e nos tira disso tudo. Do inferno, do pecado, das más obras. A graça vem e sem a nossa permissão, ela vem e faz isso de forma irresistível. Então, irmãos, agora eu posso começar o sermão. O primeiro tópico do meu sermão vai ser sobre a fé. O apóstolo ele fala assim: olha, vocês são salvos pela graça de Deus, por meio de algo, da fé. Por que a fé? Por que o meu tópico tem que ser a fé? A graça como um retrato que só pode ser visto com os olhos da fé. Se o ser humano não tiver fé, não conseguirá ver o poder dessa graça. Então, a graça de Deus, a fé, a Bíblia não diz que nós somos salvos por causa da fé. O texto diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. O ponto principal aí é a graça de Deus, não é a fé, é a graça. É a graça que chega e dá a fé no ser humano. A graça é apenas a fé é apenas o meio. A fé sem Cristo é uma pobre solitária também. Então a gente precisa dessa graça para ser o que ela é.
tudo provém de Cristo. Então, a fé, ela não dá o início à salvação. A fé, ela recebe isso. Então, Deus oferece a graça, mas nós recebemos elas com os braços da fé. Nós enxergamos essa maravilhosa graça com os olhos da fé. E sem ela, nós não conseguimos ver absolutamente nada. Assim conforme vemos pessoas que passam, que estão aqui, e não conseguem ver, porque falta fé. Então, essa fé deve estar somente em Cristo. Não naquilo que fazemos, mas em Jesus Cristo. Uma fé sem Cristo é uma fé morta. Uma fé sem Cristo, uma fé que não está apoiada em Cristo, é como uma estrela sem brilho. É como um poço seco sem água, uma nuvem sem chuva. É como uma fonte seca. É uma fé que não serve para nada. O apóstolo fala, olha, a fé não é nada se ela não estiver arraigada ou assegurada em Jesus Cristo. Mostrando que é Cristo o doador dessa graça. Então, Cristo oferece primeiro a fé ao pecador, para o pecador receber, se deleitar nessa graça, porque a fé nos faz deixar de confiar nas nossas próprias obras. É a fé que nos faz confiar nas obras de Cristo. Não é apenas o mero conhecimento da Bíblia, mas é a fé que nos faz confiar que Cristo oferece isso tudo pela graça, que o pecador não precisa fazer absolutamente nada, a não ser crer em Jesus. Que Cristo fará absolutamente tudo. O pecador pode ter conhecimento da doutrina, mas se não tiver fé, ele não pode se apossar dessa graça como se fosse sua. Ele terá apenas um conhecimento intelectual. Então, enquanto o pecador não tiver fé, somente nas obras de Cristo, ele não pode ser salvo. O ponto principal aqui é a fé. Cristo, ele não pode salvar um homem que não tem fé nele, ou que acha que pode se salvar pelas suas obras. O ponto é a fé. Paulo diz, a fé é o meio. A fé é o pé direito, a graça é a esquerda, é o pé esquerdo. Sem esses dois pés, o pecador não pode andar em direção ao céu. Se faltou isso, faltou tudo para o ser humano ser salvo. Ele não separa apenas da graça, ele não fala apenas da graça, ele fala da fé, mas uma fé que tem em Cristo. Então, com uma fé verdadeira, nós entregamos para Cristo aquilo que sempre pertenceu a Ele, a nossa vida, o nosso ser. E Deus tem dois braços. Com um braço ele entrega a graça, com o outro entrega a fé. Com um braço ele entrega a graça e com o outro retira o pecado do coração do pecador. A graça sempre faz isso. A graça de Deus, ela faz um trabalho completo. Deus aceita os piores dos pecadores. Deus recebe o pior dos pecadores. Mas não recebe nenhum homem que não tem fé em Jesus Cristo. É a fé que, o ponto principal daqui. Então, a fé não livra apenas o homem do inferno, como os homens pensam. Livra de algo pior, do pecado, aqui nessa terra. E nós vamos ver que isso tudo provém de Deus. Essa palavra é muito bonita. O apóstolo deixou claro. Se ele dissesse assim, olha, pela graça sois salvos, isso já era suficiente. Mas ele disse, não vem de vós. Não vem de vós. Para quê? Para ninguém se gloriar. Nas palavras do apóstolo Paulo, para que aquele que se gloriar, deve gloriar-se em quem? Em Cristo. De modo que a única glória do pecador deve ser Cristo. Somente isso. E nesse texto de Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai falar de algo incrível. Ele fala, pela graça sois salvos, por meio da fé. E no verso 4 diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Olha essa palavra, se ele dissesse só graça, já era suficiente. Ele fala que Deus nos amou com muito amor. Com muito amor. Não foi por causa do nosso amor por Ele, mas por causa do muito amor que Ele teve por nós, que Ele nos salvou. Então, o profeta Oséias, no capítulo 4, 14, no verso 4, ele diz assim, eu voluntariamente vos amei. Ele diz, eu voluntariamente resolvi dar essa graça para vocês. Não foi você quem me escolheu. Fui eu quem escolhi você para dar essa graça. E no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês estavam mortos em pecado. Deus amou mortos como nós em pecado. Nós estávamos numa condição perversa. Estávamos cheios de culpas e desculpas.
fugíamos de Cristo como se estivéssemos a fugir de um malfeitor ou de alguém que nos fez um mal. Mas Ele, todavia, nunca nos abandonou. Ele foi a nossa atrás, Ele nos chamou, mesmo sendo rejeitado, Ele foi atrás de nós e nos salvou. Ele não apenas nos ordenou, mas Ele nos conquistou. Ele conquistou o nosso coração. Todos os seres humanos aqui, todos que estão aqui, tiveram corações duros, mas aquele coração que eles tiveram não foi mais duro ou mais forte do que a graça e o coração amoroso de Cristo. É Cristo conquistando o pecador pela sua graça, mostrando o seu amor. E quando você estava naquela vida perversa, o inferno todo se alegrava, esperando por você, porque você tinha todos os requisitos necessários para ser lançado no inferno. E Satanás, os demônios, o inferno inteiro esperavam por você. E olha as palavras do apóstolo, que ele nos amou com muito amor. O apóstolo Paulo, numa linguagem mais bonita, ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo não tem como não se estar constrangido com esse amor. Ele amou o que tinha que ser desprezado, odiado, salvou os que tinham que ser condenados, perdoou aquele que tinha que ser julgado. Ele levou para o céu pessoas que tinham que estar no inferno já. E o apóstolo diz: olha, esse amor me constrange. O pecador precisa de fé para entender esse amor, porque eu falo, é difícil. Aquele homem que perseguia a igreja, que contribuía para matar cristãos, olha, o amor desse Cristo que eu perseguia me constrange. Então, pensam nesse amor. Ele deixou seu trono de glória, se fez homem, viveu como um pobre carpinteiro, enfrentou o mundo, enfrentou os homens, os romanos, a cruz, suportou a ira de Deus para salvar um verme, como você. Não tem como não estar constrangido com esse amor. O que nós somos? Nada, absolutamente nada. O que Deus viu em nós para nos salvar? O que nós fizemos para conquistar esse amor, essa graça? Ele não fez isso porque viu que havia muito amor no teu coração por Ele. Porque não havia nada, muito pelo contrário, havia desprezo, ignorância. Isso tudo provém dEle. É porque não havia no coração dEle muito amor por você. Não muito amor. A Bíblia diz que é um amor eterno. Diz assim, com amor eterno o amei, e com benignidade eu te atraí. Nós éramos para Cristo como se fôssemos inimigos, mas todavia Ele nunca nos tratou desse modo. Mesmo pecando contra Ele, Ele nos atraiu. Então, pensa nesse amor. Não importa quão numerosos sejam os teus pecados, a graça e o coração amoroso dEle é muito maior do que os nossos maus, nossos pecados. Olha essas palavras de Cristo. Olha, é impossível ler e não estar com o coração constrangido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ele fala em 2 capítulos, no segundo capítulo, ele vai falar de algo, no resumo, de toda a Bíblia. Ele fala do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Diz que Deus nos amou estando morto. Isso é maravilhoso. Cristo tem um coração amoroso por você. Ele não é apenas um juiz para a sua alma, você que creu nele. Ele é um pai, um amigo, um companheiro para você. Ele é aquele amigo que está com você nos momentos de solidão. É aquele que está sempre com você. Me entendam. Eu não estou a dizer que Deus te ama ao teu ponto de ser indiferente com os teus pecados. Muito pelo contrário. Ele te ama tanto que te livrou desse pecado, mostrando que Ele não é indiferente para com isso. Os puritanos diziam que Deus sempre retira o pecado que Ele odeia no coração dos filhos que Ele ama. Deus sempre faz isso. Então, não apenas nos livrou das consequências do inferno, mas nos livrou da raiz aqui nessa terra, do mal que lhe ofendia. Pensa em algo. A Bíblia declara o seguinte: o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo número 8, no verso 38, diz assim: pensa nesse amor. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem
o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem a morte, nem a vida. Os teus pecados não são mais fortes do que esse amor que Cristo tem por você. Não há absolutamente nada que nos separa do amor de Cristo. Ainda que tiveres 1000 pecados, se vieres a Jesus e confiares nessa graça, Ele vai perdoar como se tivesse apenas um único pecado. Ele fala, o amor de Cristo nos constrange. Diz que não há nada que nos separa. Às vezes Satanás nos acusa quando erramos, quando falhamos. Isso tudo são acusações. Devemos ser surdos para isso e ouvir as palavras que Ele prometeu nas Escrituras. Ainda que os teus pecados forem fortes como Sansão, ou numerosos como uma multidão, ou até grande como o oceano, ainda assim eles são pequenos comparado com a graça de Deus. Pensa no tamanho do oceano. A Bíblia declara que Deus segura o oceano assim, com a sua mão, com uma única mão. Ele segura assim, ainda que os teus pecados cobrissem todos os oceanos da terra. Eles são pequenos comparado com aquilo que Deus é, com quem Deus é, com a graça dele. Não há nada. Você olha para o céu, você vê que esse céu é grande. É porque você não olhou o suficiente ainda no amor e no coração gracioso dele. É muito maior do que tudo que nós já vimos. Tudo, não tem nada para comparar. Você me falasse assim, olha, então vamos comparar o amor de Cristo com o quê? Eu falar, não tem nada para comparar. Não tem absolutamente nada. E talvez você fale assim, olha, você não sabe o que eu já fiz no passado. Você não sabe o que eu já fiz no passado. Dou graças a Deus. Porque você fala isso porque você não sabe o que Cristo fez por você no passado. O mal que você fez no passado, o que você tem feito, não é maior do que aquilo que Ele fez na cruz por você. Há mais poder na cruz do que aquilo que você fez e tem feito. Ele nos convida a vir até Ele, depositar fé na cruz, naquilo que Ele fez. Satanás nos faz acreditar que não há perdão para nós, como não houve para Ele. Satanás quer nos arrastar no mesmo buraco em que Ele está. Ele faz os homens pensarem que não há perdão para eles, que não adianta crer, não adianta se entregar, não adianta confiar. Isso tudo são falácias de Satanás, porque Deus tem prazer de perdoar o pecador. A Bíblia não fala apenas do amor, da graça, mas Deus diz que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele é rico em misericórdia. O Salmo 86, verso 5 diz assim: porque Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em graça para com todos que Te invocam. O texto diz que Deus é bom, Ele é pronto a perdoar. Nem a tua prontidão em pecar é mais forte que a prontidão de Deus em perdoar os teus pecados. Ele diz que Ele é abundante em graça. Nem o prazer que você tem em pecar é mais forte do que o prazer de Deus em perdoar os teus pecados. Deus tem prazer de perdoar as iniquidades para aqueles que confessam essas iniquidades. O Salmo 103, no verso 3, por exemplo, diz assim: é Ele quem perdoa todos os teus pecados, quem sara todas as tuas enfermidades. Vocês viram essas palavras fortes? Essas palavras eu falo que são mais doces do que o mel nos ouvidos que ouvirem com fé. Diz que Ele é quem perdoa todos os teus pecados, não alguns. Não apenas os pecados do presente, mas do passado, do presente e do futuro. Ele tem prazer. Amanhã, quando você estiver mal, sem fé, eu quero que você estiver mudado. Pense nisso, esse texto nunca vai mudar. Ainda que a tua consciência mudar. Vai estar sempre aí que Deus é bom e tem prazer de perdoar o pecador. É algo que traz glória em Deus. Deus tem prazer em perdoar grandes pecadores, para que seu nome seja grandemente glorificado. Para que seu nome seja grandemente honrado. O Spurgeon dizia que perdoar um grande pecador trará uma grande glória para Deus. Pensa em algo. Os médicos têm mais méritos quando tratam os pacientes mais doentes. Você se sinta o pior dos pecadores agora. Você fala, eu sou o pior, para mim não tem solução. É para você que eu falo nesse momento.
Deus só oferece a graça dele para grandes pecadores, porque não tem outro tipo de pecadores. Não existe outro. Todos estão na mesma condição. O apóstolo Paulo fala que todos nós estamos na mesma condição de pecadores. Todos nós merecemos dessa graça. O teu pecado pode ser grande, mas não é mais grande do que a misericórdia dele. Nunca foi e nunca vai ser. A Bíblia diz que a misericórdia de Cristo é infinita. Por mais que você pecar durante toda a vida, você não vai ter capacidade de pecar de uma forma infinita. Os pecados têm uma limitação, porque você é limitado. Mas a misericórdia de Deus não. Aquilo que Deus é, Ele exerce a sua misericórdia. Assim como Ele é infinito, Ele exerce uma misericórdia infinita. Então, o teu grande pecado, meu irmão, ele, se confessado com sinceridade, ele trará um grande perdão. E você lhe glorificará de uma forma grande. Isso é o que Deus tem prazer de fazer. Porque pensa em algo. Quanto maior for a força do inimigo, maior será a honra daquele que o derrotar. Você olha para o seu pecado, você fala, ele é grande, ele é maior. Vem para Cristo. Ele é maior do que todos os teus pecados juntos. Ele é maior do que tudo. E as pessoas vivem sem esperança. Eu estava conversando agora com um rapaz, ele me disse assim, olha, você não sabe o que eu já fiz. Eu já matei, eu já fiz um monte de coisas. Eu já fiz, agora há pouquinho. Eu já fui pastor. Mas tudo isso não anula em nada a graça de Deus. Se o pecador vier e se arrepender. Não anula em nada. Não é algo condicional com aquilo que fizemos ou que vamos fazer. Tudo provém dele. Enquanto houver graça para você, haverá esperança. Enquanto você estiver vivo e depositar fé em Jesus, há esperança. Eu te pergunto, por que não haveria esperança para você se houve para prostitutas, para assassinos, para ladrões, para malfeitores, até no final da morte, antes da sua morte, Cristo salvou. Ele tem prazer de salvar. Se por algum motivo você não for salvo, não é porque faltou graça ou amor de Cristo, mas é porque faltou amor por Cristo no seu coração. Porque o apóstolo Paulo diz, olha, o amor dele é grande. Ele é um amor que eu não consigo falar. Tudo que eu não consegui falar para vocês é que ele me constrange. Ele não deu nenhum exemplo para falar do amor de Cristo. Ele disse, me constrange. Eu estou constrangido. E Jeremias diz o seguinte, olha, você precisa ter esperança que há salvação para você. Você precisa trazer à memória tudo aquilo que vai trazer a esperança. Tudo. Então, há alguns aqui que se sentem sem esperança. Acham que porque perderam o prazer de orar, Cristo também perdeu o prazer de lhe salvar. Outros se sentem menos amados porque têm orado pouco. Outros estão sem prazer por Cristo e acham que por estarem sem prazer por Cristo, Cristo também está sem prazer por eles. Quando pensamos assim, nós rebaixamos o amor de Cristo. E falamos que Cristo é como nós. Enquanto que a Bíblia diz que Ele está acima de nós. Os nossos pensamentos não são como os dele, porque o dele é maior. Então, eu pergunto, ainda tem pessoas que têm coragem de rejeitar isso? Esse amor, esse convite. Ele disse, olha, ainda que o teu pai ou tua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei. As pessoas se sentem sem esperança porque têm confiado demais nas suas obras e não em Cristo. Têm confiado demais naquilo que fazem para Cristo e não naquilo que Cristo fez para lhes salvar. As pessoas têm vivido, mesmo sabendo sobre a graça, têm vivido sobre a lei por falta de fé. E por isso que eu falei, o primeiro tópico do meu sermão foi a fé. Então, com um grande Salvador como Cristo, eu falo, meus irmãos, eu não preciso de mais nada. Eu lembro daquilo que Cristo fez por mim na cruz. Isso é o suficiente para fazer o homem ter paz, fazer o homem viver com fé. Essa vida, ela não vale ser vivida sem fé no Filho de Deus. Sem fé, sem compreensão da doutrina da graça. Não tem lógica. Eu não trocaria nada pelo entendimento e pela fé nesse Cristo Jesus. Porque tudo sem Cristo é nada. Não trocaria nada, absolutamente nada, por depositar fé nesse Salvador. Passaram-se 1000 anos, e ninguém que depositou fé em Jesus se decepcionou. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, e os homens rejeitam a graça. Qual é a vantagem de rejeitar essa graça?
Não existe vantagem nenhuma, porque no coração de cada um de vocês, no coração do pior dos pecadores, tem consciência disso, que se permanecerem no pecado, o único local que vão conseguir chegar é no inferno. Mas os homens são resistentes a essa graça, não se apegam nela. Os homens sabem disso, que eles rejeitam a lei, eles rejeitam o evangelho. Falam, se alguém rejeitar a lei, o evangelho é a cura, a graça é a cura. Mas se alguém rejeitar essa graça, não existe cura para um homem assim. Um homem assim será recebido no inferno pelos demônios, porque rejeitou esse Salvador. Os homens, eles não conseguem ver graça, não conseguem ver liberdade nisso. Eles se acham livres quando bebem, fumam, fazem os programas. Mas o que adianta ter uma liberdade superficial, que não é liberdade, e ser escravo e preso no inferno por toda a eternidade? Nada. Absolutamente nada. Então, eu pergunto para vocês, quais são os benefícios de Deus em te salvar? Nenhum. O que Deus perdeu quando lançou aqueles anjos rebeldes no inferno? Nada. O que Deus ganha em te salvar? O que Deus perde? Nada. O que Deus ganha? Nada. E se Ele faz alguma coisa, não é porque você fez alguma coisa para Ele, é por causa da graça dEle. O bem que você faz causa bem apenas ao ser humano igual a você, e não a Deus. Nada do que fazemos na terra, absolutamente nada, aumenta alguma coisa em quem Deus é. Nada. Nada do que deixamos de fazer na terra diminui alguma coisa em Deus. Porque Ele é aquilo que Ele é, não porque nós somos. Ele é e sempre foi, antes de nós sermos qualquer coisa, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Essa graça aqui, ela é incrível. Se Deus salva os homens, irmãos, é por causa da graça. Deus não precisou a ajuda do homem para lhe salvar. Seria ridículo pensar, ou melhor, Deus não precisou da ajuda do homem para lhe criar. O que o homem fez para ser criado por Deus? Nada. Seria ridículo pensar que precisaria da nossa ajuda para nos salvar. O que é mais difícil? Criar o homem ou lhe salvar? O que é mais difícil? Criar o homem ou salvar o homem? Irmãos, do mesmo jeito que aconteceu a criação, sem a nossa ajuda, assim vai ser na salvação. Não precisa da nossa ajuda. Ele nos deu tudo. E o apóstolo Paulo deixa algo claro. Ele diz assim, olha, tudo vem de Deus. Mas tudo bem, mas a fé de quem? Ele deixa claro, a fé é dom de quem? E não o vosso. A fé é dom do Espírito Santo, é dom de Deus. A fé faz parte dos frutos do Espírito. Então, os homens e as mulheres, né, eles levantam algumas objeções. Talvez você está nessa condição, você me ouve aqui, então você fala assim, olha, eu sei que Cristo salva o homem pela graça, mas eu tenho medo de cair. Eu tenho me encontrado com várias pessoas que dizem, eu sei que é salvação pela graça, mas eu tenho medo de vir para Cristo e não ter força para permanecer no caminho. E acabar por cair, por se desviar. Eles pensam isso. É como se eles dissessem assim, olha, nós sabemos que Deus salva, mas Deus não preserva aquele que Ele salvou. Como se Deus tivesse um trabalho incompleto. Se você cair, você vai cair nos braços de Cristo e é seguro. Se você vier receber essa graça e cair, você vai cair nos braços daqueles que mais te amam. Não existe nada mais seguro do que cair nos braços de Cristo. A Bíblia declara o seguinte, olha, se porventura você cair, Provérbios 24:16, diz assim, pois ainda que um justo caia 7 vezes, 7 vezes tornará-se a se erguer. O Senhor o levantará, todas as vezes que ele cair, o Senhor vai o levantar. Todas as vezes. O Salmo 37:24 diz assim, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor erguerá suas mãos para o levantar. Ele vai falar, olha, vocês não precisam levantar essas objeções em vossos corações, o temor de cair, porque aquele que vos chamou para a salvação, ele tem poder para vos manter salvo. Porque os homens têm medo de cair, porque confiam mais nas suas obras, estão olhando mais em si do que naqueles que lhes salvou. Isso é um pecado.
ter essa espécie de pensamento, o mais fraco com essa graça será salvo. O mais forte sem ela será condenado. Tudo é uma questão de fé. Agostinho dizia o seguinte: é melhor cair no caminho do que correr fora dele. É melhor você cair caminhando para o céu do que se manter em pé no inferno. Você não precisa ter medo de cair. Então, Cristo comprou a nossa salvação. E quando nós pensamos assim, olha, e se eu cair? Se alguém cair? Eu tenho medo de vir porque eu vou cair. É como se estivéssemos a dizer que Cristo começa um trabalho que não termina. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós vai fazer o quê? Vai terminar. O Spurgeon dizia o seguinte: aquele que tem medo de confiar em Jesus durante todo o tempo, já falhou. Porque fé temporária não é fé. Se você crê que foi Cristo que te salvou, você deve crer que Ele vai te manter assim para o resto da vida, para sempre. Porque Ele te salvou e vai te manter assim. Tudo que você precisa fazer é confiar. Aquilo que foi dito para o povo de Israel: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E confia nessa graça. Cristo não te tirou do inferno para te permitir naufragar bem na porta do paraíso. Quem nunca foi afligido por esses pensamentos de cair? Quem nunca foi afligido? Todos nós. Não há nenhum ser humano que em algum momento da sua vida não se sentiu afligido assim. Mas isso é falta de fé em Jesus. É falta de fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. A obra é de Cristo, do início ao fim. Ele é o alfa e o ômega. Cristo não te tirou do inferno para te permitir voltar para lá. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida para as suas ovelhas. E Cristo jamais perderá uma das suas ovelhas, conforme eu falei para vocês. Ainda que fosse possível Cristo perder a sua mão, ainda assim não seria possível Ele perder as ovelhas que Ele salvou e comprou com seu sangue. Cristo te comprou com seu sangue. Cristo te comprou, e ainda que você trabalhasse durante toda a eternidade, você não conseguiria comprar aquilo que Cristo comprou com teu sangue. A sua alma, a salvação, a graça que Ele deu para você. A graça é maravilhosa. Ela não tira apenas o homem do Egito, ela mantém o homem no deserto, ela leva o homem para o céu. Pensa nesse Deus, Ele tirou o povo do Egito e teve com Ele em todo o deserto, até a terra prometida. Isso é que nós precisamos ver. Tudo isso do povo de Israel nos foi relatado para termos esperança de que jamais Cristo nos abandonará. Ainda que o deserto dure 40 anos ou toda a eternidade, Ele estará conosco, assim conforme teve com o seu povo no deserto. Mas a dúvida nos assola, porque nós não confiamos. O apóstolo Paulo diz assim: se Deus é por ti, quem será contra ti? Quem será contra você? Nem os homens, nem os anjos, nem os demônios, nem os teus pecados, nada será contra ti. Porque Deus te dará força para vencer tudo isso. Quem será contra ti? Você não precisa ter medo de cair. Você precisa confiar. Se você tiver pessoas que estão prestes a cair, sempre tem esse tipo de pensamentos. Então, meus irmãos, é a fé. O primeiro tópico do sermão foi fé. Falamos do amor de Cristo. Fé, amor, misericórdia e um pacote da graça de Deus para você. E talvez os homens falem assim: tudo bem. E o que o pecador precisa fazer então? O que o pecador precisa fazer? Nada. Apenas confiar em Jesus Cristo. Que nem isso ele consegue fazer. Até nisso nós falhamos. Porque alguns levantam algumas objeções e dizem assim, se ensinamos que os homens só precisam confiar em Jesus, como está em Marcos 16, dizendo que quem crê será salvo, os homens não vão querer fazer boas obras. Os homens vão viver no pecado. Os homens não vão querer fazer o bem. Mas é isso mesmo. O apóstolo Paulo disse que não há nenhum homem que faz o bem. Paulo disse que todos pecaram. Disse que o homem não tem prazer de fazer o bem. É a graça que vem, que inclina o coração do homem a fazer o bem. A graça vem e muda o coração do homem. Paulo diz, não há ninguém, Romanos 3, 12.
Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Não há ninguém. Não há. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 14, diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas da graça de Deus. O pecado não terá domínio sobre vocês. Quando a graça domina o coração do homem, o homem perde, o pecado perde o seu domínio. Perde absolutamente o seu domínio. O crente salvo pode desejar, mas não vai viver nessa prática. O crente não consegue ter prazer nessa prática. Quando a graça domina o coração do homem, o homem se sente nojo daquilo que ele um dia amou. Que a graça não muda algumas coisas no teu coração. A graça dá um novo coração, como tem Ezequiel, lhes darei um novo coração. Então, quando falamos que Deus deu graça para alguém, estamos a dizer que Deus deu capacidade no pecador para vencer o pecado. Estamos a dizer que Deus deu aquilo que o pecador precisava e que não tinha para viver uma vida reta que lhe agrada. Porque Paulo diz o seguinte, olha, o pecado jamais terá domínio sobre vocês. Porque a graça fez um trabalho completo no vosso coração. A graça faz um trabalho assim. A graça não dá liberdade no homem para viver no pecado. Muito pelo contrário, é a graça que liberta o homem. Não é a lei. A lei dá o conhecimento do pecado e a graça vem e liberta. Então, quando falamos que Deus oferece a graça, estamos a falar o seguinte, que Deus não retirou do coração do homem a força de lutar contra o pecado, mas lhe deu força. Lhe capacitou a fazer isso. E Paulo diz assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado não terá domínio. Porque onde abundou esse pecado, vai abundar a graça de Deus. Nos corações que houve mais pecado, aí haverá mais graça. Aqueles que serviam a Satanás com muita força, servirão a Cristo com uma força maior. Quanto maior for o benefício, mais grato nós seremos. Aqueles que foram muito pecadores, receberam mais graça, serão muito mais gratos a Deus. A graça faz isso no nosso coração. A graça, ela como na linguagem apostólica, né? O amor de Cristo me constrange. E jamais voltarei a fazer o que eu fazia no passado, depois de receber essa graça. Então, conforme eu falei para vocês, quanto maior for a doença do paciente, mais dependente do médico ele se torna. E quando o médico o curar, mais grato ele será. Aqueles que tiveram muito pecado, conforme diz o Senhor Jesus Cristo, aquele que muito lhe foi perdoado, muito o quê? Muito me ama. A graça, ela muda, ela faz isso, meus irmãos. E o apóstolo Paulo, né, em Romanos, no capítulo 6, no verso 1, ele diz assim, creio que todo mundo aqui se questionou. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Ele diz, de modo nenhum. Nós que já morremos para pecados, como viveremos mais nele? Paulo diz, olha, aqueles que já morreram no pecado, aqueles que receberam graça, não terão prazer de viver nela. E não lhes inclinará o coração deles ter pensamentos mundanos como esse, ao ponto de falar, olha, se quem mais prega quem mais recebe graça, então vou pecar mais para receber mais graça. Não, o apóstolo Paulo disse, não é assim. O apóstolo Paulo disse que quando a graça chega no coração do homem, muda o homem por completo, tira tudo. Porque há mais poder na graça para salvar, para santificar, para purificar, do que no pecador para se dedicar no pecado. A graça é muito mais forte do que o pecado no coração do homem. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês receberam uma nova disposição, um novo coração. E não tem mais nada que pode vos acusar diante de Deus. Nada. As vossas boas obras do passado não podem vos acusar. Satanás não pode usar ela para vos acusar, porque Deus perdoou todos os teus pecados. E até as boas obras no presente não serão motivo para você se exaltar. Porque você foi salvo pela graça. Alguém uma vez disse, olha, se eu fui salvo pela graça, vou me exaltar por quê? Se fui salvo pelas obras do outro, que Cristo. A única obra que agrada a Deus é a de Cristo. Isso é uma boa obra. Isso sim é boa obra. Eu vou repetir para os irmãos, qualquer confiança que não esteja na obra de Cristo é uma obra má, pecaminosa. O Spurgeon dizia que
o seguinte, na linguagem do Spurgeon, né? As boas obras, elas não são um caminho para as pessoas receberem a graça. É a graça que é um caminho para as pessoas receberem, executarem boas obras. E o apóstolo Paulo, ele vai fechar esse pacote com algo especial. Ele fala assim, vem comigo aí em Efésios 2, no verso 10. Diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos. Quem preparou essas obras, irmãos? Quem preparou? Então, Deus preparou essas obras boas que nós fazemos para andarmos nela. É Deus que preparou essas obras antes de nós existirmos. Ele preparou tudo isso na eternidade. Tudo foi feito por Cristo. Tudo. Tudo. Até as boas obras, né? E nós alimentamos a ideia de que Deus tem que nos recompensar pelas obras mesmo que Ele faz em nós. Nós acreditamos que é nossa e não dele. A obra é dele, meus irmãos. E isso é maravilhoso. Não tem como não estar constrangidos. Amém? Vamos se colocar em pé, irmãos? Eu convido vocês a fazer algo, a depositar fé no Senhor Jesus Cristo. E ter certeza que a graça de Deus, ela tem poder para te fazer vencer o pecado. Aqueles que receberam a graça de Deus, receberam força para vencer o mal. Confie nas obras de Cristo. A fé vai te fazer se apoderar das obras de Cristo como se fossem tuas. A fé verdadeira, meus irmãos, ela usa uma linguagem, ela usa uma linguagem forte, aquela linguagem de Ruth, que diz assim, para sua sogra, onde fores eu irei, o que fazeres eu farei, e usa uma linguagem mais profunda, mais amorosa do que aquela de Salomão com a sua esposa, que diz o seguinte, olha, eu sou teu e tu és meu. A fé nos faz olhar para Cristo e falar, Senhor, eu sou teu e tu és meu, ó Cristo. A fé faz isso no nosso coração. E a graça nos faz ser grato. Você deve ser grato até quando você é grato, porque é o resultado da graça de Deus. Tudo é a graça. Não há nada. Não há nenhum santo no céu que fala, não, eu fui salvo porque eu fiz alguma coisa. Amém? Vamos cantar o Senhor.